Então, pessoal, na aula de hoje eu vou falar com vocês aqui um pouco sobre curva de conjugado do motor de indução trifásico, tá? Nessa aula eu vou fazer uma dedução ali da curva do motor de indução ali, a partir dos diagramas de campo magnético ali da máquina, né? Eu já tinha feito algumas aulas ali falando sobre a curva e uma outra de dedução ali a partir da expressão em função dos parâmetros elétricos da máquina, mas nessa aula eu vou fazer uma construção ali da curva a partir dos diagramas ali de campos magnéticos ali de rotor e estator, tá? Então é uma nova abordagem, uma nova visão ali, que traz um entendimento um pouco maior ali de como que funciona essa curva ali, né, que é a principal curva ali que descreve o motor de indução. Então, como eu acabei de dizer, tá, a gente pode interpretar e implementar uma curva de carga de um motor de indução a partir dos diagramas de campos magnéticos girantes, que é o que a gente vai ver hoje, ou do ponto de vista do circuito elétrico, equivalente da máquina, né, que em função do escorregamento. Então, se a gente observar aqui o diagrama elétrico da máquina aqui, essa é a expressão aqui que define o torque induzido, tá, em função do escorregamento, e eu posso plotar, obter a curva de conjugado do motor de indução a partir dessa expressão aqui. Então, torque em função do escorregamento, e o escorregamento ele tem relação direta com a velocidade, aí eu consigo fazer aqui no eixo Y, aqui, então, velocidade pelo torque, né. Eu já tenho uma videoaula ali onde eu explico direito ali até como fazer um algoritmo em MATLAB para plotar a curva em função dessa expressão aqui, posso estar deixando nos comentários ali ou na descrição para quem quiser. E nessa aula a gente vai ver basicamente esse outro método, que é a partir dos diagramas de campo magnético girantes da máquina. Aproveitando aqui que eu estou com o modelo do estator aqui, equivalente de uma fase do motor de indução, a gente pode... É interessante notar aqui que a resposta do porquê que a corrente elétrica ela atinge um pico elevado ali na partida, né, do motor de indução. A gente sabe que a corrente ela pode chegar a 3 até 9 vezes, ou até mais que isso, né, 10, 20 vezes ali o valor da corrente nominal na partida. Isso acontece, o porquê disso a gente pode observar facilmente aqui no diagrama elétrico, tá, do motor de indução. Na partida a gente sabe que o escorregamento ali, ele é máximo, né, porque o motor ele está com o rotor, como se estivesse com o rotor bloqueado, o rotor totalmente parado. Então, nessa condição aqui, o S, que é o escorregamento, ele é igual a 1, né, o que significa que esse termo aqui, essa impedância aqui, R2 sobre S, que é a impedância do rotor referenciado ao lado do estator, ela vai ter um valor baixo. Essa impedância, o ramo de magnetização, ela tem um valor alto, então a corrente que entra aqui é desprezível, e aqui é a tensão elétrica aplicada. Como essa impedância toda aqui do ramo série, que é a resistência da bobina do estator, aqui a indutância de dispersão do estator, a indutância de dispersão do rotor, ela é uma impedância baixa, né? E essa daqui também vai ser uma impedância baixa no momento da partida. A tensão aqui vai estar lendo uma impedância baixa e a corrente elétrica, consequentemente, vai ser alta. Aí, no momento que o motor vai ganhando velocidade, essa impedância aqui vai crescendo, né? Porque o S aqui vai diminuindo, ele começa sendo 1 e vai diminuindo até um valor bem pequeno. E aí, no regime permanente, essa impedância cresce e o valor da corrente elétrica diminui até o valor de regime permanente, né? Então, por causa dessa impedância aqui, tá? Mais uma curiosidade ali, a parte do vídeo para vocês saberem. Bom, continuando então, tá? Antes da gente analisar ali como que a gente faz a construção da curva a partir dos diagramas de campo, a gente precisa relembrar aqui o circuito do rotor, tá? Como é que ele funciona, isso vai ser importante depois. Então, esse aqui é o circuito equivalente do rotor. Tá? Se vocês lembrarem, o motor de indução é como se ele fosse um transformador. Tá? Ele tem o primário, que é o estator, e o secundário, que seria o rotor. Esse é o circuito equivalente do rotor. Aqui a gente tem a tensão induzida aqui no rotor, que depende do escorregamento, né? Como eu já expliquei lá melhor nas aulas sobre o motor de indução. Essa tensão induzida é ER, aqui, uma tensão senoidal, que depende do movimento, né, relativo entre o campo magnético girante do estator e a velocidade do rotor. E aqui a indutância de dispersão, aliás, a indutância própria aqui do rotor, ela também depende da frequência aqui da tensão que está sendo induzida aqui, que por sua vez também depende do escorregamento. Então essa reatância aqui, ela também acaba sendo uma função do escorregamento, justamente por isso que ela tem um S aqui multiplicado, né? Quanto maior o escorregamento, maior o S, maior vai ser essa reatância, também maior vai ser essa tensão. E aqui a resistência das barras do rotor, que é um parâmetro fixo, né? Que não é função da frequência. Então essa aqui é a expressão para a corrente IR, tá? Ela depende dessa tensão aqui, senoidal, né? Dividida pela impedância vista pela fonte, que é esse cara aqui, mais essa reatância aqui. E a gente plotar essa curva do IR aqui em função da velocidade aqui, né? E lembra que a velocidade ela tem relação direta com o escorregamento, então no fundo eu estou plotando aqui uma curva aqui de corrente elétrica por escorregamento, tá?
Em vez de S aqui, então eu estou colocando a velocidade. Percebam aqui que quando a velocidade aqui ela é zero, ou seja, o escorregamento é 1, então eu tenho a maior tensão elétrica induzida, eu tenho o maior valor da reatância indutiva aqui, o valor da corrente elétrica é máxima, justamente porque eu tenho a máxima tensão. À medida que eu vou, que o rotor vai acelerando em direção à velocidade nominal, né, ele nunca chega na velocidade síncrona, mas ele chega perto aqui dela, o que acontece é que esse valor, essa tensão aqui vai diminuindo, né, a reatância também vai diminuindo, e esse R ele é fixo, então a corrente elétrica ela vai acabar diminuindo aqui, tá? Se o escorregamento volta a diminuir, né, ele volta a aumentar, ele volta para essa direção aqui, esses dois termos aqui aumentam, só que a tensão induzida ela aumenta mais do que a reatância, por isso que a corrente elétrica acaba crescendo, né? Então, basicamente por isso. É importante entender aqui como é que funciona bem o circuito do rotor para a gente conseguir depois dar continuidade na explicação. Então, tá, vamos introduzir agora os vetores, campo magnético que a gente tem no motor de indução aqui. E a gente vai considerar uma situação inicial onde o motor está operando em vazio, tá? Operando em vazio aqui significa então que o escorregamento é praticamente nulo, né? É um escorregamento próximo de zero. Ele nunca chega em zero absoluto, porque o motor nunca chega na velocidade síncrona, mas é um escorregamento que é próximo de zero, né? Motor sem carga. Portanto, nessa condição aqui, o que vai acontecer? Eu vou ter uma tensão induzida aqui muito baixa, que nem a gente acabou de ver no slide anterior. Se essa tensão induzida aqui é baixa, eu vou ter uma corrente IR aqui que vai ser baixa, a reatância também vai ser praticamente desprezível, ela vai ser muito pequena, né? Então aqui eu coloquei esse risco porque ela nesse caso a gente vai considerar ela desprezível. E o que vai acontecer é que eu vou ter um IR aqui que vai estar praticamente em fase com a tensão induzida ER. Tá, isso aqui vai acontecer porque isso aqui é um circuito R mais JX, como essa reatância aqui ela é pequena, nesse caso aqui, né, do motor a vazio com S próximo de zero, então a corrente R, tá, ela vai estar praticamente em fase aqui com a tensão justamente porque a fonte aqui ela enxerga praticamente só essa resistência, né. Nessa condição a resistência é muito maior do que essa reatância desprezível aqui. Se a gente lembrar, tá, esse circuito aqui ele é como se fosse o secundário de um transformador. Então, a tensão induzida no secundário, dá pela lei de Faraday, se a gente lembrar, ela também pode ser aplicada aqui no caso do motor de indução, ela é N dφ dt. Tá? Qual que é o fluxo? É o fluxo líquido, é o fluxo que vai ter efetivamente ali no entreferro da máquina. Então, a taxa de variação desse fluxo aqui é que vai dar origem à tensão induzida nas barras do rotor, que é essa tensão ER aqui. Tá? Se eu abrir o fluxo aqui na expressão dele, que é B vezes A, né? Fluxo magnético é o B, né? A indução magnética vezes a área, o N e o A, né, o A seria a área, são constantes, então eles ficam de fora, eles vão acabar virando um K, que é a constante construtiva da máquina. E aqui a tensão ER, ela depende efetivamente aqui da taxa de variação do B, tá, do B líquido, que é o campo líquido do entreferro da máquina. Como a gente está falando de tensões senoidais, tá, eu vou estar aplicando tensões senoidais no estator, então logo eu vou estar gerando correntes senoidais no estator, logo esse BS, que é o campo aqui produzido pelas correntes do estator, ele vai ser senoidal também. Tá, então, esse fluxo aqui também vai ser senoidal. E aqui eu vou ter uma tensão induzida ER aqui também que vai ser senoidal. Só que como a gente está falando de funções senoidais, tá? Se eu derivar por exemplo, a gente vai supor que o B líquido aqui seja um seno. Se eu derivar um seno aqui, eu vou ter um cosseno, né? A gente sabe que a derivada do seno é cosseno e vice-versa. E essas duas funções elas estão 90 graus defasadas, que nem vocês podem ver aqui, ó. Então aqui eu tenho a senoide do ER, que é essa senoide pontilhada, e a senoide do B líquido. Derivando esse cara aqui, eu vou ter o ER. Então, eles são 90 graus defasados. É importante notar isso daqui. Nesse caso aqui, como a corrente R, como eu acabei de explicar aqui, pelos motivos que eu expliquei, ela vai estar em fase aqui com o IR, né, porque a impedância é praticamente resistiva. Então, significa que o meu IR aqui ele vai estar praticamente em fase aqui com esse ER aqui. Né, ER e IR em fase. E o IR é quem vai estar produzindo aqui no nosso diagrama o BR, que é o campo magnético produzido pela corrente do rotor. Logo, se o IR, tá, o campo magnético produzido por uma corrente, ele está sempre em fase com a corrente elétrica no domínio do tempo. Né? Embora no espaço eles estejam 90 graus defasados, no domínio do tempo, a corrente elétrica e o seu respectivo campo magnético eles vão estar em fase. Então, significa que no fim das contas o BR ele também vai estar em fase aqui com essa senoide pontilhada, do ER. Ou seja, ele vai estar 90 graus, praticamente 90 graus defasado do B líquido.
E é isso que está sendo demonstrado aqui. Então aqui está o B líquido, aqui está o BR, ele está 90 graus defasado aqui, né? Os dois vetores estão 90 graus defasados aqui. Esse B líquido, tá? Ele vai ser sempre a soma fasorial aqui do BS, que é a corrente aqui do estator, com o BR, que é a corrente do rotor, né? Porque são dois fluxos ali que vão ter na máquina, então o fluxo líquido tem que ser naturalmente a soma fasorial, né? Ou vetorial aqui desses dois caras aqui. E esse B líquido aqui, ele é proporcional à tensão autoinduzida aqui, E1 aqui, né? Que vai ser a tensão induzida aqui no ramo de magnetização, a gente vai estar considerando nessa análise aqui que vai ser uma tensão constante, né? Embora, quando eu tenho a variação de carga aqui, eu vou ter a variação da corrente do estator aqui, I1, eu vou ter queda de tensão aqui, apesar de ser uma queda de tensão muito baixa, então eu vou estar considerando essa queda desprezível, a gente vai estar considerando que o E1 é uma constante. Logo, se o E1 é constante, esse B líquido aqui também, né, que produz aquela tensão alta induzida E1, ela também vai ser considerada constante. Aí, como consequência do baixo valor do BR, tá? O BR vai ser pequeno, justamente aqui porque a gente está nessa condição aqui, eu acabei de explicar. O torque produzido é muito baixo. O torque, ele é sempre resultante da interação entre dois campos magnéticos, que é o campo do estator e o campo líquido, né? No caso aqui. Então, essa é a expressão aqui para o torque em função dos campos magnéticos. É o K, que é uma constante construtiva aqui, né? Que nem eu falei antes aqui, vezes o BR vezes o B líquido. Então isso aqui é um produto vetorial. Saindo dessa notação aqui para essa de baixo, né, o produto vetorial ele é BR vezes B líquido vezes o seno do ângulo entre os dois. Então, como eu falei aqui para vocês, ó, o ângulo entre o BR e o B líquido ele é praticamente 90 graus aqui. Seno de 90 é 1, né, esse cara acaba virando 1. Mas como o B líquido também vai ser constante, mas como o BR é pequeno aqui, justamente porque a gente está nessa condição aqui de escorregamento praticamente nulo, o torque induzido ele é pequeno. A gente sabe que o torque do motor em vazio ele é simplesmente um torque ali que é produzido para suprir as perdas rotacionais e manter ali o rotor ali girando, né? Para suprir ali as perdas que vai ter ali no atrito ali durante o movimento do rotor ali. Agora a gente vai ver uma segunda situação, tá? Que seria a situação do motor com carga elevada. Primeiro a gente viu ali a situação no inicial, que é o motor em vazio, agora a situação em carga elevada. Bom, com carga elevada, o escorregamento também vai ser elevado, né? Estou botando carga no eixo e vou estar aumentando o escorregamento. Logo, a tensão ER induzida aqui e a reatância XR aqui, elas vão crescer, né? De acordo com essa expressão. Se o S cresce, né, o escorregamento, o XR cresce e o ER cresce. Só que como o ER cresce numa taxa maior do que o XR, então a corrente elétrica IR, ela acaba crescendo também, né? E outra coisa aqui, né? Como esse XS cresce, antes ele era desprezível, agora ele já não é mais, ele começa a ficar perto aqui com o valor próximo da resistência do rotor. E o que acontece é que como a ordem de grandeza dos dois acaba ficando mais ou menos igual, o IR agora ele não vai mais estar em fase com o ER, justamente por causa dessa reatância indutiva aqui. Então a corrente acaba ficando atrasada em relação à tensão por causa dessa indutância aqui. Então na situação anterior, o IR ele estava praticamente em fase aqui com o ER. Já nessa situação, o IR ele vai estar levemente aqui vai estar um pouco atrasado em relação ao ER, né? Esse atraso está sendo evidenciado aqui. Antes os dois estavam próximos, agora o ER está mais defasado do IR. Antes, quando os dois estavam em fase, quando o ER e o IR estavam em fase, esse ângulo aqui de carga, vocês lembram que era 90, né? Ou seja, o B líquido e o BR estavam defasados 90. Agora o ângulo de carga ele vai ser o quê? Ele vai continuar sendo 90, que é o ângulo mínimo, mais esse ângulo R aqui que depende da carga, né? Que depende do quanto aqui do quão elevada for essa carga. Quanto maior a carga que colocar, maior vai ser esse ângulo aqui, né? E maior vai ser então, portanto, o ângulo de carga. Então aqui o que aconteceu, ó, no diagrama, o que aumentou? O BS aumentou, porque a corrente, eu coloquei carga no eixo do motor, a corrente de estator aumentou, logo o BS aumentou, tá? Como a tensão induzida aqui também cresceu, o que acontece é que a corrente IR também vai crescer, logo o campo magnético produzido por ela, que é o BR, também tem que aumentar, tá? Então desse modo o BR cresce, o ângulo de carga aumenta, porém o BR cresce mais do que o seno diminui, aumentando portanto o torque. O que acontece aqui, ó, se esse ângulo aqui cresce, tá? Vocês lembram que seno de 90 é o valor máximo de um seno. Se o ângulo crescer além de 90, então o seno dele aqui, esse seno vai diminuir, tá? Façam aqui, ó, vamos aproveitar essa senoide aqui, tá? Se vocês imaginarem aqui, a senoide do B líquido aqui é 90 graus. Se eu vier mais para cá, eu estou aumentando o ângulo aqui do seno, eu estou diminuindo esse termo aqui.
Só que o BR aumenta, e ele aumenta numa taxa maior do que esse termo aqui, sendo do ângulo de carga diminui. Assim, o valor total do torque, ele acaba aumentando e ficando igual ali ao torque da carga ali, né, dessa carga elevada aqui que eu coloquei no eixo, né, no regime permanente. Novamente, o B líquido aqui, ele permanece uma constante, né? Então, o B líquido aqui não muda e o K é a constante construtiva da máquina. Então, o torque sobe aqui, de maneira que eu consiga suprir ali o torque da carga justamente por causa desse BR, né? Então, o BR é o que faz esse cara aqui crescer. O que acontece aqui quando eu estou no pico da curva de carga do motor de indução, tá? Aqui eu coloquei aqui um pequeno gráficozinho aqui de uma curva de conjugado do motor de indução, tá? Inicialmente eu estava na situação inicial aqui praticamente na velocidade síncrona, daí eu coloquei uma carga elevada, estou mais ou menos por aqui. Se eu continuar elevando a carga até que eu chegue nesse ponto aqui, que é o torque máximo, o que vai acontecer? Quem vai crescer mais nessa situação aqui para a esquerda, né, dessa situação do pico aqui para a esquerda, vai ser o termo que vai variar mais vai ser esse cara aqui. Então esse seno aqui ele vai diminuir mais do que o BR aumenta, e aí o que acontece é que o motor ele perde ele para, né, ele não consegue fornecer mais o torque para a carga, né, se ele vier para essa região aqui, e aí simplesmente o eixo trava. Então o torque máximo que a gente pode atingir é esse pico da curva aqui, e nesse ponto aqui, tá, desse ponto aqui até o pico da curva, quem cresce mais é o BR, né, cresce mais do que esse termo aqui diminui, e já daqui para a esquerda é o contrário, esse termo aqui diminui mais do que o BR cresce, e aí o motor não consegue produzir o torque necessário para a carga, né, daí o eixo ele acaba parando. Tá, então agora a gente vai ver então efetivamente a construção da curva do motor de indução a partir dessa expressão aqui, tá, que a gente acabou de ver. E essa expressão aqui, para a gente obter essa curva de carga aqui que eu mostrei aqui, a gente vai separar esse cara aqui em termos e vai fazer um gráfico para cada um. Depois a gente vai multiplicar cada um dos gráficos aqui para estar obtendo a curva de torque do motor ali que a gente conhece, né, como sendo desse estilo aqui. Então, o K e o B líquido eles são constantes, né, a gente já sabe, né. O B líquido, então, vai ser considerado aproximadamente constante. Por que ele não é perfeitamente constante? Ele é considerado aproximadamente constante, né? Porque a gente tem aqui, quando a carga varia, a corrente elétrica I1 aqui do estator varia. Daí essa queda de tensão aqui em cima dessa impedância aqui vai estar variando, e consequentemente o E1 vai estar variando, né? Que é a tensão alta induzida aqui no estator. Se esse cara varia, o B líquido acaba variando um pouco. Mas como a gente está falando ali de operação próximo da carga nominal, né, essa queda de tensão aqui que a gente vai ter aqui, em cima dessa impedância séria, ela é praticamente desprezível. Então a gente vai considerar que esse E1 aqui, ele é uma constante, tá? É uma boa aproximação ali que a gente pode fazer. Então, sendo o E1 constante lá, o B líquido vai ser uma constante. O K também é uma constante construtiva da máquina, tá? O próximo aqui é o BR, tá? O BR, como a gente viu, ele é proporcional à corrente de campo IR. E a gente viu lá no começo da aula ali que a corrente do rotor ela tinha esse comportamento aqui. Logo o BR, né, que é proporcional ao IR, ele vai ter o mesmo comportamento. Então aqui a gente tem novamente aqui o circuito aqui que é do rotor, tá? Aqui é a expressão que define a corrente IR, que também vai acabar definindo consequentemente o BR. E aqui a gente tem o IR aqui em função da velocidade. Lembra-se que aqui a gente tem um escorregamento, mas o escorregamento ele se relaciona com a velocidade através dessa expressão. Então eu posso escrever uma curva aqui onde eu tenho o IR, né, ou o BR, que no nosso caso, nosso interesse aqui, em função da velocidade do motor. E o último termo, tá, que é o seno do ângulo de carga, né, esse termo aqui, esse seno do ângulo de carga, ele pode ser construído aqui através dessa expressão aqui. Então a gente sabe que o ângulo de carga aqui, quando o motor está ali girando em vazio, esse cara aqui é 90, né? A gente viu lá nos dois slides anteriores. Depois quando a gente vai colocando carga, esse ângulo de carga aqui, esse termo vai aumentando, e aí o ângulo de carga ele é a soma desses dois caras aqui. Então substituindo o ângulo de carga aqui por essa expressão aqui, a gente fica com seno de alguma coisa aqui, que é esse φr mais 90. Se a gente pesquisar lá, né, o seno e o cosseno, como eu falei, eles são defasados 90 graus. Então eu posso reescrever esse termo aqui, né, isso aqui é uma identidade trigonométrica. Aí o que acontece, tá? Se vocês lembrarem lá, essa carga aqui, ela faz o valor da reatância variar, né? Quando eu vario a carga no eixo lá, esse ângulo varia, essa reatância aqui vai estar variando, né? Justamente porque a velocidade e o escorregamento estão variando. Então esse ângulo aqui, quem que ele é? Ele é o ângulo do rotor, né?
ele é o ângulo ele é simplesmente o arco tangente da impedância reativa, que é o XR dividido pela impedância real, que é a resistência. Então, substituindo esse cara aqui no valor do φr, eu obtenho o cosseno desse cara aqui, que é simplesmente cosseno do ângulo, que é o arco tangente aqui de xr0 sobre rr. Aí se eu plotar essa curva aqui, tá? Se eu plotar botar isso aqui no MATLAB e plotar essa curva, eu vou estar obtendo exatamente esse comportamento aqui, tá? Dessa curva aqui. Bom, multiplicando essas três curvas, então, se eu multiplicar essa daqui por essa daqui, pela constante aqui do B líquido, né? Multiplicando as três ponto a ponto, a gente obtém, então, a curva do torque ali em função da velocidade do motor. Tá? Como eu falei, essa curva aqui ela também pode ser obtida aqui dessa expressão aqui. Tá? Isso aqui tudo está no livro do Chapman, né? Fundamentos de Máquinas Elétricas, quinta edição. Vocês podem conferir lá, tem as deduções aqui também de como que chega nessa expressão. Eu também vou deixar minha videoaula ali, onde eu faço a plotagem da curva a partir dessa expressão. Mas é interessante para te ter um entendimento maior ali de como que funciona a operação do motor, tu entender ela do ponto de vista dos diagramas de campo magnético também, né? Que foi mais o objetivo dessa aula aqui. Então, acho que já ficou bastante longa a aula, tá? Se tiver ficado alguma dúvida aí, deixa nos comentários. Não se esquece aí de deixar o joinha no vídeo, tá? Que isso é importante. E agradeço a quem assistiu até o final. Obrigado, valeu!